Olá pessoal, tudo bom? Estamos continuando a nossa conversa, o nosso bate-papo, as ideias que eu tenho para fornecer para você à luz da Bíblia sobre esse assunto interessante, intrigante e motivador: riqueza, dinheiro, sim, muito dinheiro. Os críticos sempre existirão, desde o tempo de Cristo até que ele volte. Essas críticas sempre vão existir. Sempre existirão pessoas que não apoiarão as ideias nem da Bíblia, nem de uma determinada pessoa, nem de um determinado pastor, nem a minha. E é importante nós sabermos lidar com essa diferença de pensamentos. Isso é saudável. Essa linha tênue entre um pensamento e outro, haver respeito, é importante. Por que estou falando isso? Porque quando a gente expõe as ideias da gente, nós estamos sujeitos às críticas, né? Estamos sujeitos às indagações, aos questionamentos. E eu recebi muitos e-mails, recados pelo WhatsApp, recadinhos no Facebook, quando a gente coloca esses vídeos no YouTube para que você possa ter acesso. Eu não estou e nem tenho por que estar defendendo uma bandeira. Eu estou apenas mostrando à luz da Bíblia o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. E uma das indagações que as pessoas colocam é uma indagação interessante e relevante e de um certo significado fundamentado. Veja você, quando eu digo que a maioria dos personagens da Bíblia são ricos, isso é fato. Quem lê sabe disso. A maioria dos personagens da Bíblia estão extremamente ricos. E algumas pessoas indagam o seguinte: é verdade que os personagens da Bíblia, na sua grande maioria, são ricos, mas o personagem principal da Bíblia, o personagem da qual requer a minha imitação, a minha adoração, requer a minha reverência, é Jesus. Não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é Daniel, não é José, não, é Jesus. E Jesus, financeiramente falando, era pobre. E aí? Me explica isso. Por que Jesus era pobre? O meu exemplo é Cristo, e Cristo era pobre. Então a pobreza é uma maneira correta e linear de seguir-se a Cristo. É interessante esse pensamento, porque se riqueza fosse tão importante, se riqueza fosse característica fundamental do cristianismo, Cristo, nosso maior exemplo, teria sido rico. A grande questão dessa indagação, desses contrapontos que colocam em relação aos vídeos que estamos fazendo, demonstra claramente a falta de conhecimento da palavra do Senhor. Por quê? Porque em 2 Coríntios 8, versículo 9, lá tem um texto explicativo, tintim por tintim, como dizia minha avó. Por que Jesus foi pobre? Lá diz de maneira bem clara por que Jesus foi pobre. E quem lê o verso não tem por que ninguém ter que explicar. Ele é explicativo por si só. Por que Jesus foi pobre? Lá diz o verso. Acompanhe aí. O texto diz assim: e conhecemos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis. Termina o verso você mesmo. Está escrito de maneira muito clara, não tem como se negar. Esse verso explica por que Jesus foi pobre. Tinha um motivo, tinha uma razão, e o verso diz qual é a razão, qual é o fundamento, qual é o resultado da pobreza optada por Cristo ao vir a esse mundo. E o resultado era para que eu e você desfrutássemos de uma vida rica, abençoada. Ele mesmo disse, lembra? Ele disse: eu vim para que tenham vida e uma vida miserável. Não, não é assim. Eu vim para que tenham vida e uma vida pobre. Não, também não é assim. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem é que tem vida e abundância? É o pobre ou o rico? Pense, raciocina, usa a cabeça.
Há outro verso na Bíblia interessante que nos faz pensar um pouquinho mais além. Está no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 19. Lá diz um texto interessantíssimo. Lá diz assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Note que verso interessante. Esse verso, há uma promessa nele. Que promessa? Comer do melhor desta terra. E quem é que come do melhor dessa terra? É o pobre ou o rico? É claro que é o rico, porque o pobre não tem nem o que comer. Conceito de pobreza é não ter o que comer. Lembra-se disso? O interessante ainda no final desse verso: comereis o melhor desta terra. Opa! Não está falando de comer do melhor da nova terra, ou do paraíso que Cristo prometeu, ou da vida eterna, não. O verso está falando para você comer do melhor esta aqui onde você vive hoje, nesta terra. Consegue entender? Agora vamos ficar nesse verso ainda, porque esse verso ele é muito interessante. Vamos destrinchar pedaço por pedaço. Há uma promessa: comereis o melhor dessa terra. Só que essa promessa oferecida por Deus para comer do melhor dessa terra, ela tem duas condições, apenas duas. Onde estão essas duas condições? Está no início do mesmo verso. Até porque o verso começa se. Se é condição, é condicional. Se fizeres alguma coisa, se fizer isso, se fazer aquilo, então vai ter isso, então terá aquilo outro. Percebe? O se demonstra e aponta uma condição para você e eu comermos o melhor dessa terra, está no início do verso, depois da palavra se. Se quiserdes. Você quer? Você quer comer do melhor dessa terra? Ou você se contenta com mais ou menos? Com pouco? Com o pior? Quando Deus lhe oferece nesse verso o melhor? Se quiserdes. Observe, preste atenção. Querer. Você tem que indagar a você mesmo. Eu quero comer do melhor dessa terra? Para eu comer do melhor dessa terra, eu preciso ter uma boa vida financeira. Ser rico. Assim eu consigo comer do melhor dessa terra. Eu quero. Por que pergunto isso? Porque tem gente que não quer. E ao longo da minha vida, falando sobre esse assunto, eu encontrei muitas pessoas que não querem. As pessoas que não querem são os que fazem apologia à pobreza. São as pessoas que fazem críticas negativas às verdades que a Bíblia aponta sobre esse assunto. E eu preciso respeitar isto. Por quê? Porque elas não querem. Ora, se elas não querem, é um direito que elas têm de não querer. Ninguém é obrigado a querer comer do melhor dessa terra. É oferecido se quiser. Mas tem gente que não quer. Então, se você não quer comer do melhor dessa terra, você vai encontrar todos os argumentos e contra-argumentos para manter a sua ideia. Que ideia? De que você não quer comer do melhor dessa terra. Mas se você quer comer do melhor dessa terra, os vídeos que postarei a seguir, você fará questão de assistir. Se você querer comer do melhor dessa terra, você vai querer ver cada vídeo, estudar sobre esse assunto porque você quer. Se Deus, em sua infinita sabedoria, respeita a liberdade, dá direito às pessoas quererem o melhor ou não, quem sou eu para dizer que você tem que assistir os vídeos, que você tem que adquirir o livro, que você tem que ouvir as mensagens? Não, se quiser. Se você quiser e me ouvir, poderá comer do melhor dessa terra, mas se quiser que isso fique bem claro. Você quer? É a pergunta que ele faz. Se quiseres, podereis comer do melhor dessa terra. Fique comigo. Vamos descobrir, já que nós queremos, as condições, além de querer, para comer do melhor dessa terra. Ok? Grande abraço. Fique comigo no próximo vídeo. A gente continua.